1 Samuel, capítulo 13. Estamos pregando o livro de Samuel aqui na Graça Eterna, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 8 ao 14. O tema da nossa pregação nessa noite é o que nos desqualifica diante de Deus. O que nos desqualifica diante de Deus, O que nós podemos fazer, que caminho nós podemos entrar na nossa vida, que Deus faz assim, esse aí não vale a pena não investir nesse indivíduo, nessa pessoa. Então nós vamos ver isso. É um momento na vida de Saul, aonde ele foi desqualificado para os propósitos que Deus tinha na vida dele. Ao longo da vida a gente vê muitas pessoas começando, mas não terminando, E nós vamos olhar para a vida de Saul aqui, vamos refletir sobre o que pode nos desqualificar aos olhos de Deus. Vamos ler a partir do versículo 8, que diz assim. Só um parênteses aqui antes de a gente ler o versículo 8. No capítulo 10, nós estamos no 13, ok? No capítulo 10, versículo 3, Samuel tinha dado uma palavra para Saul dizendo: você vai até tal lugar, até Gilgal, e você vai ficar lá e vai me esperar por 7 dias. Quando eu for até lá, me encontrar com você, eu vou dizer para você o que você tem que fazer. Eu vou revelar os propósitos de Deus. Tudo que ele tinha que fazer era esperar, obedecer. Mas o coração do homem é inquieto, O coração do homem é precipitado. E o texto diz assim então: esperou. Olha como que começa o versículo. Esperou Saul 7 dias, o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Esse cara não vai vir não, esse profeta não vai vir não. O povo começou a dispersar. Portanto disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e oferecei o holocausto. O profeta tinha falado para ele esperar, que ele iria sacrificar. Mas ele viu que o povo estava indo embora, ele mesmo foi lá, mandou trazer os animais, que ele iria acender fogo, atear fogo nos holocaustos. Mal havia ele acabado de oferecer o holocausto, o que aconteceu? Samuel chegou. Acabou de oferecer o holocausto, Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Perguntou Samuel, primeira pergunta, acho que não deu nem oi para ele, não deu nem a paz do Senhor. Ele só fez uma pergunta como profeta: o que fizeste? O que você fez? Respondeu Saul: quando vi que o povo se ia espalhando daqui, e tu não vinhas nos dias aprazados, dentro do prazo, e os filisteus já tinham se juntado em Miquimás, pensei, homem que pensa, Pensei, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Assim, senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Você não chegou,
a multidão começou a pressionar, a gente com medo dos filisteus, e a gente precisa do favor de Deus, então eu vi que você demorou, eu fui e sacrifiquei. Disse Samuel a Saul: procedeste tolamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração, Davi, e já lhe ordenou que seja líder sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te pediu, te ordenou. O que nos desqualifica diante de Deus é o tema da nossa pregação nessa noite, que pode fazer a gente perder as bênçãos de Deus na nossa vida. Curva a sua cabeça comigo e oremos. Pai, eu venho humildemente na sua presença, com temor e tremor, diante dessa palavra, porque eu reconheço que o Senhor é o mesmo. O Deus dos dias de Saul é o mesmo Deus que está conosco. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Senhor, que nós possamos cair no seu favor e não na sua justiça, não na sua disciplina. Que o nosso coração possa nessa noite se inclinar para o caminho certo, para o caminho verdadeiro. Eu te peço assim em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Amém. No capítulo 9 e 10, que nós já pregamos aqui na igreja, a gente viu os humildes começos de Saul. Saul começou humilde, e agora nesse capítulo 13 nós vemos uma deslealdade do coração dele. Ele quebrou uma promessa, ele quebrou uma aliança que ele tinha com Deus. Deus havia dado uma ordem, e ele foi e ofereceu o seu próprio sacrifício a Deus. Essa ordem está no capítulo 10, como eu falei para vocês. Se vocês quiserem voltar um pouquinho, no 10, no capítulo 10, versículo 8, falei 3, mas é o 8. A palavra exata, né? Ipsis literis, ao pé da letra, está no 10, 8, diz assim: descerás na minha frente até Gilgal. Depois eu descerei também para oferecer holocaustos e sacrifícios e ofertas pacíficas. Mais 7 dias esperarás, até que eu vá ter contigo e declares o que há de fazer. Essa foi a ordem de Deus. Não foi só a vontade do profeta, foi a ordem de Deus expressa. Foi a vontade de Deus expressa. E o que o Saul fez? Ele foi e sacrificou, fez o seu próprio sacrifício, porque para ele o tempo já tinha passado e o profeta não chegava. E ele então oferece o sacrifício, que era, ele oferece o sacrifício sem a presença do sumo sacerdote, porque observe, Saul era rei. A unção dele era uma, a unção do sacerdote era outra, e a unção do profeta era outra. Quando ele, como rei, oferece o sacrifício, ele está saindo da esfera dele e indo para uma outra esfera, do sacerdote, do profeta.
E com isso o que ele faz? Ele viola a palavra do Senhor. Sem querer, sem saber, Deus estava provando o coração dele. Deus estava sondando o coração dele para ver se ele era fiel, se ele iria ser um bom rei, né? Essa era a vontade de Deus, que ele obedecesse, mas ele agiu contra a vontade de Deus. E aí quando ele acaba, como nós lemos no texto, ele acabou de sacrificar, chega o profeta dizendo: o que é isso que aconteceu? Quem te autorizou a fazer isso? Eu não falei para você esperar? Aí você pode questionar, mas ele esperou 7 dias, e eu já vou explicar um pouquinho sobre isso também. Houve uma certa demora, um pouquinho a mais, né? Mas até isso fazia parte do propósito de Deus. Eu já vou explicar sobre isso daqui a pouco. Mas eu quero que vocês olhem comigo nesse texto. 3 atitudes aqui que fizeram Saul perder o seu reino, consequentemente as bênçãos de Deus. Quantos aqui nessa noite querem ou quer estar debaixo das bênçãos de Deus? Quantos querem ser aprovados por Deus, ter as bênçãos de Deus sobre a sua vida? Então tem 3 coisas aqui que a gente tem que aprender nessa noite, 3 lições. Primeiro, anota aí: nenhuma obediência externa substitui a obediência interior. Vou repetir: nenhuma obediência externa pode substituir, ou substitui a obediência interior. Olha que interessante. Ele viu aqui no texto, se você está com a sua Bíblia aberta, que o povo foi se espalhando no versículo 8. E aí ele não deixa o povo embora, porque o povo ficou esperando esse momento do culto, vamos dizer assim, o momento da oferta, né? Ele foi lá no momento da oferta, simplesmente para o povo ele tinha feito certo, não tinha? Ele não dispensou o povo sem oferecer. Então, externamente, todo mundo podia dar um tapinha nas costas dele e dizer: meu, o que você fez foi certo, você sacrificou, a gente estava esperando, o profeta não veio. Mas lá dentro do coração, ele falhou. Então, às vezes você pode ter uma obediência externa, do lado de fora, mas dentro do seu coração existe uma desobediência à palavra de Deus. Sabe aquela mãe que fala para o filho: senta, e o filho fica amarrado, ela fala: senta, senão eu vou puxar a tua orelha, vou dar uma palmada. Aí a criança senta assim, com o braço assim. Aí a criança diz assim: eu estou sentado, mas dentro de mim eu estou em pé. Por fora ela está, porque sabe que não quer sentir dor, né? Não quer apanhar da mãe. Mas dentro dela, mas dentro de mim eu estou em pé e minha mãe não vai, entendeu? Esse é o exemplo. Para a mãe, ela está sentada, mas dentro dela, ela não está sentada. E às vezes nós agimos assim com Deus. Para as pessoas, parece que nós demonstramos que nós estamos obedecendo a palavra de Deus. Mas quando Deus, que sonda o coração e que conhece a nossa alma, o que Deus percebe? Ele vê que o nosso coração está distante dele. Não é isso que Deus fala para a igreja lá em Éfeso? Você tem isso de qualidade, você tem aquilo. Deus fala de um monte de qualidade em todas as igrejas lá. Aí ele fala para a igreja: mas tem uma coisa, você deixou o seu primeiro amor. Ou então para outra igreja Deus fala: arrependa-te, volta aonde caíste,
volta às primeiras obras, volta ao primeiro amor. Por quê, irmãos? Porque nós podemos até enganar as pessoas, nós podemos até impressionar as pessoas, nós podemos fazer como Saul aqui, uma coisa que todo mundo vai olhar e falar: ó, mas Deus conhece, Deus sonda o mais íntimo do nosso ser. Deus conhece, como diz o Salmo 139, o meu levantar, o meu sentar, o meu deitar. A palavra nem saiu da minha boca, tu já conheces, Senhor. Tu me sondas por trás e por diante de mim. Então nós estamos aqui, Deus olhou e falou: não, o Saul, ele está com uma pseudo-obediência. Mas não é isso que eu falei para ele. Eu falei para ele esperar o profeta. Eu falei para ele esperar o tempo de Deus. Mas se Deus demorar, eu vou esperar do mesmo jeito, porque se Deus falou, eu vou obedecer. Porque obedecer é melhor do que... Vai ser o próximo texto dele, que ele vai fazer isso de novo, né? De uma certa forma ele vai fazer isso de novo. Deus vai mandar ele matar Agag e todos os filisteus lá e os animais. O profeta chega lá, eu já estou antecipando o texto, mas é a sequência. Chega lá, o profeta ouve os balins, o balir dos animais, né? Mas Deus não mandou matar. Sabe por quê? Não vou antecipar, deixa chegar o texto. Foi quando Deus falou para ele, né? Ele correu atrás de Samuel para pegar a roupa de Samuel e a roupa do rei, do profeta, e ainda rasgou a pontinha. Ele falou: assim como a minha roupa está rasgando, Deus está tirando hoje o reino das roupas. Uma vez eu estava numa reunião de pastores em São Paulo. Presta atenção nessa história. Nós estávamos mais ou menos em 50 pastores. E o pastor que estava dirigindo aquela reunião estava convocando os pastores para orar. Inclusive o Abílio estava lá, eu estava lá. Tinha vários pastores ali da Zona Sul. Esse pastor me ligou: pastor Cristiano, tal, vem aqui para o café da manhã que vai ter. E um dos objetivos era a gente orar por São Paulo, orar por aquela região. Enfim, esse pastor até faleceu de Covid. E tinha um pastor que estava lá no nosso meio, que eu e mais uns 2, 3 pastores conhecia ele. E particularmente eu e mais um outro pastor conhecia ele muito bem. Que esse pastor, ele fez umas coisas bem feias. Esse pastor, ele tinha um problema de imoralidade. Então ele tinha vários filhos, sabe? Em várias cidades. E só eu e mais um outro pastor é que sabia desses detalhes da vida dele. Ele não era de São Paulo, né? E esse pastor novo chegou na reunião no meio de todo mundo. Olhou para ele e falou: seu irmão, eu tenho uma palavra de Deus. Na frente de todos os pastores. Eles não se conheciam. Então não vou falar que alguém foi lá e soprou. Ele não se conhecia. Eu conhecia muito a vida desse pastor. E esse pastor que convidou, que era novo naquele bairro que estava fazendo a reunião, olhou para aquele pastor na reunião e disse assim: eu tenho uma palavra de Deus para você, pastor. Você deseja fazer algo para Deus, né? Mas Deus está mandando te dizer que você tem restituições para fazer na sua vida. Existem pessoas que estão muito feridas, e enquanto você não restituir, enquanto você não perdoar essas pessoas, não pedir perdão, você não se retratar, o seu ministério não vai para frente. Deus não vai abençoar o teu ministério. E eu sabia por que aquela palavra fazia todo sentido. Eu estava ali e eu entendi. Então o que é isso? É o exemplo que eu estou dando aqui do Saul. Para todos os pastores que estavam ali,
Não estou colocando aqui como a gente melhor que ninguém, mas vamos dizer assim, para todo mundo ali, externamente, exteriormente, todo mundo ali era pastor, servo de Deus, mas Deus não conhece o coração. Deus sabia que aquele servo tinha que se voltar para Ele, que ele tinha coisas na vida dele, pendências que ele tinha que resolver. Então, aos olhos do povo aqui, Saul fez o que é certo, mas aos olhos de Deus, né, aprovação aos olhos de Deus e aprovação aos olhos dos homens não é a mesma coisa. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente prega na igreja. Sabe por quê? Porque Paulo vai dizer o seguinte, que vai chegar nos últimos tempos em que os homens não suportarão a palavra de Deus e vão querer pregação coach, vão querer pregação que seja bom para os ouvidos, vão querer pregações que seja agradável de se ouvir, mas que não tem o evangelho nela. E Paulo disse para Timóteo assim, diante do Deus que é juiz dos vivos e dos mortos: Timóteo, prega a palavra a tempo e fora de tempo. Ele não falou para Timóteo, seja bem sucedido, não, ele falou, pregue a palavra. Deus não me chamou para entreter carne de pessoas carnais. Deus me chamou para pregar a palavra. Se a igreja está cheia ou vazia, isso não é um problema meu. Jesus falou, eu edificarei a minha igreja. Esse é papel de Jesus, edificar a igreja. É papel de Cristo. E aí ele disse para Timóteo, prega a palavra. Por quê? Vai chegar tempo que os homens não vão querer essa palavra aqui, ó. Um exemplo, né? Para ouvir uma palavra de cura, de libertação ou de prosperidade, a igreja lota. Aí você vai pregar o evangelho da cruz, de renúncia, que nem nós estamos pregando aqui, de deixar o pecado, de obedecer a Deus aí. Mas a gente tem que ter a consciência que nós estamos pregando a verdade, a palavra de Deus. Porque um dia nós vamos chegar. Porque o que adianta nós recebermos aqui os aplausos dos homens e sermos, quando chegarmos diante do Senhor, Ele vai dizer, por que você não pregou a minha palavra? Por que você omitiu a verdade? Por que você preferiu agradar a carne das pessoas do que falar a verdade? Tem uma igreja lá em São Paulo agora que se tornou inclusiva, uma igreja que está defendendo a causa dos gays, a causa do LGBT, e está indo para lá um monte de gente que não quer mudar o seu estilo de vida, que não quer mudar o seu comportamento. Então é uma Bíblia adaptada à vontade. Olha, eu vou falar para vocês, igreja com luz, igreja, isso não é um problema da igreja. O problema é você mexer no evangelho. A nossa igreja já teve até latão, né? Já teve púlpito de latão. Isso não é problema. Isso é preferência de cada um. Isso tem a ver conosco, com as nossas preferências. Né? Tem igreja que tem jogo de luz. Eu não vejo problema nisso. O que eu vejo é quando você toca na mensagem, porque isso é método, metodologia. Mas quando você toca no princípio, quando você muda a palavra de Deus para agradar o cliente, aí é sério. Qualquer que acrescentar ou tirar dessa palavra, não é o que diz Apocalipse? Virá sobre ele o juízo de Deus. Anátema, a gente estudou Gálatas, né, João? Lembra lá, né? É anátema se alguém pregar um outro evangelho que não seja o de Cristo.
E pelo contrário, né, se a gente for seguir a palavra de Deus, eu até anotei aqui na semana que eu estava preparando, que o reino de Deus muitas vezes vai te levar a desagradar a sua própria família. Muito pelo contrário, às vezes você é cristão e a sua família não é. Às vezes você está no meio de uma família toda idólatra. Às vezes você está dentro de uma família aonde você é o único que serve a Deus. E aí você vai se calar, você não vai falar de Jesus, porque a maioria não acredita? Ou você vai falar de Cristo? Ou você vai pregar o amor de Deus para a família? Se eles vão aceitar ou não, isso é outro, não é mais problema teu. Mas diante de Deus você fez o seu papel. Todos os enterros na minha família, tem uma parte lá da família que não é nada, não acredita em nada. Tem uma parte mais próxima do meu pai aqui, nós somos todos cristãos. Mas tem uns parentes mais longe, mais distantes, que eu prego salvação, sempre preguei salvação. Meu tio maçom morreu com a roupa da maçonaria, estava cheio de maçom no enterro dele. Eu preguei que tem que nascer de novo, senão não entra no reino de Deus. John Wesley foi proibido de pregar o evangelho na Inglaterra. Sabe onde ele foi pregar? O único lugar que ele podia pregar, que ele não era proibido, em cima da sepultura do pai dele, da família dele. Ele pregava em cima da sepultura. E a cidade afluía para lá. 20, 30 mil pessoas iam ouvir John Wesley pregar. John Bunyan, que escreveu O Peregrino, mesma coisa. Foi preso, ele tinha uma filha com problema na vista. E naquela época, os cristãos eram perseguidos na Inglaterra. E a polícia dizia para ele: pare de pregar a Jesus, John Bunyan, que nós soltamos você. E falou: se vocês me soltarem amanhã, eu estarei na praça pregando Jesus novamente. Porque ele estava mais interessado em agradar a Deus do que agradar aos homens. Que nós possamos ser assim. Amém. Que você possa usar o seu trabalho para levar as pessoas a Cristo. Amém. Gente, eu já falei isso diversas vezes aqui, vou repetir. Eu sempre preguei o evangelho nos meus lugares de trabalho. Sempre que tinha oportunidade eu pregava para empresário, milionário, seja, nunca olhei para essa questão. Eu vou me intimidar porque uma vez eu tive um sonho com uma aluna, uma empresária, eu não posso nem falar o nome dela aqui, que como esse vídeo vai para o YouTube, mas é uma mulher riquíssima lá em São Paulo. Só para você ter uma ideia, eu dava aula para ela na cobertura, a casa dela em Moema, lá em São Paulo, no último andar era a cobertura da casa dela. Família riquíssima. E um dia eu tive um sonho, que eu estava pregando o evangelho para ela. E poucos dias depois ela me ligou, falou: Cris, vamos fazer aula, tal, preciso voltar, estou abrindo uma empresa em Nova York e tal. Eu falei: vamos lá. E eu estava, nessa época eu trabalhava, como era muita empresa, eu sempre trabalhava de gravata, bem executivo mesmo. Eu me vestia por causa dos lugares que eu ia. Aí eu entrei no escritório dela, falou: fulana falou já que você já pode entrar na sala. Eu estava na sala, estava no banheiro, dentro do escritório dela tinha um banheiro. Ela saiu, sentou, e eu cumprimentei, ela me abraçou, sempre cumprimentei, abracei, e aí, Cris, como é que você está? Eu jogava bola às vezes com o irmão dela, que era o dono da empresa, e eu falei: eu vim aqui para a gente fechar um negócio, ia fechar aulas com ela, cobrava muito bem. E era até época, talãozão de cheque, pegou o talãozão. Eu lembro até hoje, ela ia preencher o valor assim. Eu falei: antes de você preencher, eu vim aqui falar uma outra coisa para você. Antes de falar de negócio, eu quero falar sobre coisas espirituais com você. Ela olhou assim para mim e falou: claro. Eu perguntei para ela: você já nasceu de novo? Como assim, Cris? Não estou entendendo. E eu fui e levei o plano de salvação para ela, aceitou Jesus ali na aula. Aleluia. Uma outra mulher, a Jane, você não conheceu, mas foi no comecinho da igreja lá em São Paulo. Morava no Morumbi, perto do estádio do Morumbi também. Uma viúva riquíssima. Ela era jornalista. E eu estava
dando aula de inglês para ela, e eu trouxe para a aula o plano da salvação em inglês. Eu falei, eu quero que ela leia no final, eu vou explicar o plano da salvação. Mas ela entendeu que eram assuntos da Bíblia, coisas assim. Quando ela começou a ler na metade, ela colocou a mão assim e falou, se você está tentando me converter para a sua religião, assim, João, na minha cara, Cris, se você está tentando me converter para a sua religião, é perda de tempo. Eu sou espírita, frequento não sei o que, deu toda, não perde o seu tempo falando de religião na nossa aula. Na hora gelei assim por dentro, mas eu senti o Espírito Santo me deu uma intrepidez e disse, continua. Foi para ela, não, eu quero só que você leia até o final, não estou querendo converter você a nenhuma religião, mas eu quero que você entenda essa história até o final. E ela terminou de ler. Quando terminou, ela baixou a cabeça assim, levantou, a lágrima desceu nos olhos dela assim, ela falou, eu não sabia que Jesus tinha morrido pelos meus pecados. Resumindo, ela aceitou Jesus, frequentou a igreja, preguei para a tia dela, orei pela família dela, e ela voltou para o Rio Grande do Sul, que era a origem dela, alugou o apartamento dela do Morumbi, ali na Giovanni Bronco, e aceitou Jesus. Por quê? Eu sei que eu precisava do dinheiro, eu sei que era o meu trabalho, mas eu estava sensível ao Espírito Santo e entender que era o momento de eu pregar o Evangelho para essas pessoas, porque é melhor agradar a Deus do que agradar os homens. Amém? Não foi isso que Paulo disse para os Gálatas? Procuro eu agradar aos homens mais do que agradar a Deus, porque se eu procurasse agradar os homens, não seria servo de Cristo. Você se torna servo de quem você agrada. Se você vive para agradar alguém, ou a sociedade, ou pessoas, você se torna servo dessas pessoas. Se você vive para agradar a Deus, então você está servindo a Deus. Segundo lugar, segundo erro aqui que levou Saul a ser reprovado por Deus: não justifique, se você quiser uma palavra bonita, não racionalize, racionalizar é você tentar justificar, sabe quando você fica com a sua mente, não, mas será que, mas não então não justifique ou não racionalize aquilo que Deus declarou que é pecado na sua palavra. Se Deus diz que algo é pecado, não adianta eu tentar racionalizar ou tentar mudar a palavra de Deus para tornar aquilo que é pecado não é pecado. Entendeu? Deus falou para ele, não sacrifique, espere o profeta chegar. O que ele fez? Ele sacrificou. Quando chegou o profeta, falou, você fez o que você fez? Ele disse, não. Ele quis se justificar. Ele disse, não, é que o povo estava indo embora e os filisteus já estavam. O que ele fez? Ele justificou o pecado dele. Ele racionalizou o pecado. Falou, não, Deus vai me entender, porque eu tenho bons motivos para Deus me entender. Queridos, os motivos de Deus são os motivos certos, e são os únicos motivos válidos. Por que a gente está vivendo num tempo onde as pessoas estão interpretando a Bíblia da seguinte maneira: a Bíblia tem que se encaixar dentro do que eu sinto. Uma vez eu perguntei para uma irmã assim, a irmã está dando dízimo na igreja? Ela disse, não, mas no sentido do Espírito aí. Eu falei, o quê? Eu falei, não, quando o Espírito Santo tocar no meu coração, eu falei, o Espírito Santo não vai tocar nunca no seu coração. Mas como assim, pastor? Falou, ele não vai tocar no teu coração aquilo que ele já escreveu.
O que você está falando não tem sentido. Deus já falou na palavra dele: trazei todos os dias uma casa do Senhor. Isso não depende de sentimento, não depende de nacionalidade, não depende de obedecer. É saber se você obedece ou não a palavra de Deus. Essa que é a questão. Mas ela veio de uma igreja onde as pessoas têm esse negócio de eu tenho que sentir se é de Deus ou não. Então, ao invés do rei chegar diante de Deus e do profeta falar: caramba, é verdade, você falou para esperar, né? Eu desobedeci, como eu sou cabeçudo. Talvez Deus desse até uma chance para ele, né? Talvez. Mas o que ele fez? O que nós não podemos fazer, que é justificar ou racionalizar o nosso pecado. Quando Deus chamou Adão, que estava escondido lá depois de comer o fruto, Deus falou: Adão, comeste do fruto que eu ordenei que não comesse? O que Adão fez? Qual foi a resposta que deu para Deus? A mulher que tu me deste. Jogou a culpa para o outro. Você entende que essa é a natureza humana? Você vai jogando a responsabilidade, a culpa para o outro. Aí Deus chegou na mulher e falou: você comeu do fruto? A serpente me enganou, jogou a culpa. E o capeta não tinha para quem jogar, né? A culpa. Não tinha um diabo para o diabo culpar, né? A partir daí, o ser humano criou uma coisa que é transferir responsabilidade, culpa e justificar. Como Adão fala para Deus assim, gente: foi a mulher que tu me deste. Sabe que na verdade Adão está culpando não é a Eva só, ele está culpando Deus. Estava tudo bem antes dessa mulher você criar essa coisa, essa mulher. Depois que criou, virou bagunça aqui. Ué, quem foi que deu a mulher para Adão? Então, Adão estava culpando Deus. Você entende que essa é uma atitude nossa, sempre culpar os outros? Culpamos os pais, os filhos culpam os pais pelos seus traumas, os pais culpam os seus pais. A sociedade é assim, o tempo todo a gente está jogando sobre os outros. Mas a Bíblia diz que por que o homem queixa do seu pecado? Ninguém quer assumir a sua culpa. É todo mundo jogando a culpa para o outro. O povo culpa o presidente culpa não sei quem. Está todo mundo sempre assim, não é? O pobre culpa os ricos por serem pobres, os ricos culpam os pobres porque é um problema. Está todo mundo sempre jogando. Ninguém diz: olha, sou eu o primeiro da fila aqui, pode começar, eu sou o culpado. O único que não tinha culpa levou a culpa de todo mundo, foi Jesus. O único que era justo, perfeito, disse: pode lançar sobre mim os pecados de cada um, de todos. Irmãos, nós precisamos, ao invés de justificar o nosso pecado, nós temos que chegar diante de Deus. Todo mundo sabe o pecado que Davi cometeu, não sabe? Davi cometeu lá um adultério com a Batseba lá, engravidou a mulher, e depois colocou o marido da mulher na frente da batalha, pediu para o exército recuar no momento mais caloroso da batalha. E o pobre do marido, Uzias, acabou morrendo, não foi isso? Foi horrível o que Davi fez, foi uma sequência. Mas quando o profeta chegou diante dele dizendo: Davi, você é esse homem, Davi caiu de joelhos, admitindo o pecado dele, teve um grande arrependimento. Pô, Saul aqui só matou um animal e queimou. Se você for olhar segundo a lei da proporcionalidade, o que Davi cometeu foi muito mais terrível. Ele engravidou a mulher casada, ainda mandou matar o marido. Mas para Davi Deus teve compaixão, e para Saul não. Por quê? Porque o problema de Deus não é a gente cair, é a gente reconhecer e não justificar o nosso erro.
É você falar, caramba, eu errei mesmo, eu falei. Esse foi o meu pecado. Aí quando a gente fica, não, peraí, não foi bem assim, deixa eu explicar aqui, é porque... Não, reconheça. Chega diante de Deus e fala, Deus, eu sou um miserável, eu prometi, eu disse que ia fazer a tua vontade, eu disse que ia cumprir, eu ia obedecer, não consegui, me ajuda, Deus. Aí Deus é favorável. Amém? Olha o que o Salmo, você não precisa abrir a Bíblia, mas eu vou ler rapidinho aqui. O Salmo, quando Davi confessa o seu pecado diante de Deus, Salmo 51, olha o que ele fala no versículo 6, ele fala assim: certamente tu amas a verdade no íntimo. Deus ama a verdade aonde, gente? Na minha boca? Aonde que Deus ama a verdade? No íntimo. E aqui ele está falando do pecado dele, da sinceridade. No oculto me fazes conhecer a sabedoria. Aí ele vai orar no versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Entende? Quando ele reconhece o pecado dele, quando ele reconhece que ele falhou, que ele pecou, sabe o que ele fala? Deus, então não tem jeito, é só o Senhor mudando o meu coração mesmo. Então crie em mim, Deus, um coração reto, um coração verdadeiro. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor aqui? Sabe, Deus não se decepciona com as nossas falhas, mas uma coisa que Deus quer é verdade, sinceridade do nosso coração. Vai nascer hoje, hein? Aqui o Brian nasceu no meio do culto. Vai nascer hoje não. Deixa eu terminar a pregação aqui, né, João? Comeu a pizza. Glória a Deus. Ah lá, irmãos, agora para a gente terminar, anota aí, terceiro lugar. A nossa obediência ou desobediência a Deus será testada em coisas que parecem pequenas. Vou repetir. A nossa obediência ou desobediência a Deus será testada nas coisas que parecem pequenas. Deus falou para ele esperar 7 dias, para ele aguardar o profeta. Esse foi o teste que Deus propôs, um teste de esperar. Foi aí que ele falhou. Saul provou que ele era um mau líder. Por quê? Porque entre o povo e esperar, ele não pôde esperar. Ele acabou temendo mais o povo do que a Deus. E ele sacrificou. E foi o que o profeta falou para ele aqui: olha, se você tivesse guardado a palavra do Senhor, Deus teria confirmado você como rei sobre Israel. Por isso aqui. E hoje eu aprendi a diferença entre esperar em Deus e esperar por Deus. A maioria de nós estamos esperando por Deus e não em Deus. Como assim? Eu vou explicar. A maioria de nós estamos esperando por Deus. Significa, estamos esperando que Deus faça alguma coisa por nós, seja um milagre, seja uma porta aberta. Então você está esperando por Deus. O Saul esperou pelo profeta, mas ele não esperou em Deus. Esperar por Deus é esperar que Deus faça algo. Agora, esperar em Deus
significa você descansar o teu coração. Aleluia. Eu não sei, aleluia, de onde virá o meu socorro, mas eu estou descansando no fato de que Deus tem o caminho dele. Não sei se vai vir do norte, do sul, do leste ou do oeste, porque o meu coração está esperando em Deus. Aleluia. Esperar por Deus pode nos levar à ansiedade e à precipitação, mas quando você está totalmente descansando em Deus, você não está preocupado com o como, nem onde, que horas e quando vai acontecer, porque teu coração está descansado no Senhor. Irmã, a maioria dos crentes estão vivendo por algo que Deus vai fazer. Eles não aprenderam a descansar totalmente em Deus. Não importa, eu tenho um pai que cuida de mim, então eu posso descansar em Deus. Eu posso descansar no colo, nos braços do meu pai. Eu não vou ficar ansioso. Eu não vou ficar aqui pensando como que vai ser janeiro, como é que vai ser fevereiro, como é que vai ser março, como é que vai ser maio, não, Deus está dizendo, descansa na minha presença. Aleluia. Descansa não só por Deus, pelo que Deus vai fazer, mas descanse em Deus totalmente. Deixe o seu ser totalmente solto nos braços do Pai. A criança é o maior exemplo. Uma criança pequenininha, ela está totalmente descansada no colo. Tua filha está aí, ela não tem nenhum tipo de aflição, ela não tem nenhum tipo de preocupação. Ela não fica preocupada se você vai comer na hora certa, porque ela precisa da proteína. Esse descansar da Rebeca, na confiança de que minha mãe sabe de todas as coisas, ela sabe o que ela está fazendo. Você já preparou o quarto dela? Ela vai nascer pelada. Aleluia. Ela vai dizer assim, eu estou nascendo pelada, vocês que se virem e arrumam roupa para mim, eu estou chegando. Isso não passa pela cabeça dela. Assim deveria ser os filhos de Deus. Ei, quando você é de Jesus, quando você se converte, você passa a ser um problema de Deus. A sua vida é de Deus, a sua família é de Deus, os nossos filhos são de Deus, tudo na nossa vida é de Deus, tudo é um problema dele, não é mais nosso. Quando você se converte, ele compra toda a sua vida, tudo que você tem é dele. Então descansa o teu coração, não apenas esperando por Deus, mas esperando em Deus. Não tenha sobre ti qual só cuidado qualquer que seja, pois somente um. Ai, como que vai ser? Como é que vai ser? Como é que vai ser 2023? Deus diz, descansa, viva hoje. Viva hoje. Você comeu hoje? Deus cuidou. Amanhã é outro dia. Amanhã Ele cuidará. E ele foi testado nas coisas pequenas. E a Bíblia nos dá vários exemplos de pequenos testes que determinaram a bênção de Deus ou não. Vou dar alguns exemplos, vou citar aqui. Quando Deus deu uma ordem, gente, com todo respeito aqui, liberdade, aqui, Senhor, que ordem mais esquisita que o Senhor deu para Israel quando eles chegaram em Jericó? Deus não poderia mandar um anjo, um terremoto? Deus falou para o povo, vocês vão todo dia dar uma volta na muralha e vão voltar. Imagina os inimigos com as flechas lá, com a lança,
aquele povo caminhando em volta da muralha e vai embora. No outro dia falou: eles vão nos atacar. Dá uma volta na muralha. No 7º dia vocês vão dar 7 voltas. E quando vocês ouvirem o soar da trombeta, a ordem de Deus, vocês vão tocar a trombeta e as muralhas vão cair. Isso racionalmente faz sentido isso, gente? Nunca, só no desenho animado. Você entende que foi uma ordem absurda? Mas Deus não está pedindo para a gente questionar o método. Deus está pedindo para a gente ter fé na palavra dele. O método é dele. Ele está mandando a gente só obedecer a palavra dele. Aí Deus está alimentando o profeta dele, o profeta Elias. Deus usou o profeta Elias para chegar diante do profeta, do rei Acabe, e dizer: olha, assim diz o Senhor, que durante 3 anos não vai chover, não vai cair água, vai ser uma seca da gota, né? Sem gota da bexiga, o céu vai se fechar, assim diz o Senhor. Aí o Senhor manda ele lá pro riacho, ficou lá, aí secou a água do riacho também, o corvo vinha trazer comida para ele. Aí Deus diz assim: olha que palavra: eis que tenho preparado, é só rindo, né? Eis que tenho preparado um supermercado para você. Não, ele fala: eis que tenho preparado uma viúva, mulher que não tem nem para ela. Eis que tenho preparado uma viúva, vá até ela e ela vai te dar de comer. Aí chega na casa da mulher, a mulher não tem nem para ela. Deus usa o profeta para multiplicar para a viúva e para alimentar ele também. Vai lá, prepara um bolo do último alimento que ela tem. Então, gente, tentar colocar Deus na matemática humana não vai funcionar, não vai dar certo. Amém? Você colocar Deus na matemática não dá certo. Mais um exemplo: Gideão prepara um grande exército para lutar contra os midianitas. Deus fala: quantos homens tem? 30.000, tem muito. Manda os covardes, manda não sei o que, reduz o exército para 22.000. Agora vai lá e manda não sei o que, vai dispensando o exército. Vai lá e os que beberem, os que lamberem a água, né? E os que baixarem para beber, e os que. Aí vai lá, faz mais um teste. O cara ficou com 300. De 32.000, 30.000, o exército dele foi reduzido para 300. E Deus fala para Gideão: você vai vencer com os 300. É fora da curva, é fora da matemática. Mas tem uma diferença. Deus estava nessa equação. Deus estava nessa conta. Deus estava nessa estratégia. E tudo que ele precisava era confiar e descansar em Deus e obedecer. E eles foram testados aonde? Na coisa mais tola, a maneira como bebe água. Você imaginou que a maneira que uma pessoa bebe água vai determinar se ela vai estar no exército de Deus ou não? Não é na maneira que ele luta contra um gigante, é na maneira como bebe água. É nas coisas pequenas que nós estamos sendo provados ou reprovados por Deus. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Curve a sua cabeça agora.